Olá, bem-vindos ao primeiro Roda Viva, um programa que a SMTV leva ao mundo, dos Açores para o mundo e traz o mundo aos Açores. Doutora Piedade Lalanda, Dr. Pedro Gomes, vamos aqui discutir os assuntos mais relevantes da semana, alguns que serão do mês e outros que serão assuntos que infelizmente têm que ser discutidos sempre e para sempre e de forma a irmos melhorando e irmos contribuindo de maneira que saibamos fazer para mudar o destino dessas nossas ilhas e melhorar um pouco o mundo. Eu vou começar pela Piedade Lalanda. Nós estamos a começar um novo ano letivo, com menos alunos inscritos no ensino superior, com algumas carências também ao nível do financiamento, em que a Universidade dos Açores, que eu percebo que a Piedade não queira ir especificamente a ela por razões que sabemos todos, a Piedade é professora da Universidade dos Açores, mas dizia eu, um ano letivo que começa com menos alunos, que há de ter certamente uma explicação sociológica, tem causas, tem consequências. O que é que pode acontecer ao ensino superior se continuar a emagrecer dessa forma, quer em número de alunos, quer em termos de financiamento? Muito boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ouvir. É um gosto também participar, antes de mais, neste programa de reflexão e debate. E em relação ao ensino superior, eu penso que um dos aspectos importantes a dizer é realmente que o nosso país tem uma muito baixa taxa de pessoas com diploma de ensino superior, a região ainda tem uma taxa mais baixa e, portanto, é importante acarinhar e estimular a continuidade dos estudos. E, infelizmente, nós verificamos que perdem-se alunos entre o 9º ano e o 12º, perdem-se alunos entre o 12º e a universidade. Neste caso concreto deste ano letivo na região e no país, houve um decréscimo de cerca de 5,6% de jovens do secundário que não se matricularam na primeira fase de candidaturas à universidade. Mas nós já tivemos pior, digamos assim, já tivemos perdas mais significativas entre 2012 e 2013. Porventura, as razões não são as mesmas. Atualmente, uma das razões que pode explicar, ou alguns especialistas dizem que pode explicar esta redução, poderá ter a ver com um certo aumento da oferta de emprego e alguns jovens entenderem que é preferível entrar num emprego precário, onde o facto de só ter o 12º ano não lhes dá grandes qualificações, mas agarrar essa oportunidade de emprego no medo que têm de, por vezes, fazendo a licenciatura, perderem essa oportunidade. Agora, o que é certo, e foi até objeto de um estudo financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é que quem continua, quem prolonga os seus estudos para a licenciatura, tem probabilidades de correr menos riscos de ficar no desemprego e, sobretudo, tem a certeza que irá ter um salário médio mais elevado do que quem não tem a licenciatura. E isso é que é a grande bandeira do ensino superior, é que a qualificação das pessoas vai continuar a ser sempre mais benéfica do que apostar na não qualificação. Há um outro aspecto interessante e que já vem a revelar-se, não é de agora, vem de 1985, é o acréscimo de raparigas a candidatarem-se ao ensino superior. Nós temos cerca de 60% dos estudantes são de sexo feminino. E isto também prende-se um bocadinho com esta questão do emprego, é que ainda há uma certa mentalidade das famílias portuguesas e açorianas de que os rapazes empurram-se mais rapidamente para o mercado de trabalho, as raparigas podem continuar a estudar. E esta ideia de que a identidade masculina se afirma através do trabalho, através de um papel de provedor, né, da família, e que as mulheres, essas podem adiar essa entrada no mercado de trabalho, é uma ideia errada e é uma ideia que prejudica os rapazes, desde logo, né, e que também, no fundo, acaba por prejudicar as raparigas, porque elas acabam por procurar na universidade áreas científicas ditas femininas, né? E nós vemos a enfermagem, que é um exemplo onde eu dou aulas que não descola dos 20% de rapazes, anda ali sempre à volta dos 20%, a educação de infância, onde não praticamente entram rapazes, e depois temos as engenharias eletrotécnicas, onde as raparigas têm alguma dificuldade em entrar. Portanto, penso que esta redução não é preocupante no sentido de que ela até pode ser compensada na segunda fase de candidaturas, mas ela deve-nos dar que pensar sobre o que é que nós queremos para os nossos jovens, que futuro é que as famílias aspiram e, se calhar, repensar esta ideia de que o emprego é a única forma de afirmação na sociedade. E
a oferta formativa das nossas universidades, e não me refiro especificamente à Universidade dos Açores, é adequada à procura que existe no empresariado para um tipo de trabalhador mais qualificado. Bem, antes de mais, obrigado, Nuno, pelo convite para estar aqui na SMTV. Uma saudação especial à Piedade Lalanda, com quem me irei encontrar durante as próximas semanas para conversarmos sobre os Açores, sobre o mundo. Bem, as questões da educação são sempre questões controversas, complexas e que geram sempre uma abundante polémica. O que é verdade é que... Foram paixões para alguns governos. Exatamente, foram paixões para alguns governos, para alguns governantes. Esta semana tivemos o Sr. Presidente da República a elogiar o Sr. Ministro da Educação pelo trabalho que ele tem feito na requalificação de escolas por todo o país. Mas o que é verdade é que nós temos assistido em Portugal a uma diferença de tratamento entre aquilo que é o ensino básico e secundário e aquilo que é o ensino superior, compreendendo o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico. Pronto. Claramente, há uma linha que separa o tratamento do financiamento público das duas realidades educativas, ensino básico e secundário, ensino universitário, ensino superior, considerando as duas vertentes. O número que a Piedade trouxe aqui é um número importante da redução do número de alunos que se acedem ao ensino superior, mas também é preciso complementar este número com um outro dado que também parece contraditório, que é o facto destes cerca de 40 mil alunos que foram colocados nesta primeira fase no acesso ao ensino superior ser o quinto valor mais elevado desta década. E, portanto, e pela primeira vez, nós temos aqui uma circunstância de que alunos de uma geração que nasceu em 2000, metade deles estão candidatos ao ensino superior. Candidatos. Não significa que todos concluam o ensino superior. Também reflete um problema demográfico, não? Quer dizer, naturalmente. Se entraram menos e percentualmente são mais em relação ao passado, quer dizer nós que também, tivemos menos nascimentos em 2000. Estes números também refletem... Entramos no século XXI claro, de forma deficitária. Exatamente. Estes números também refletem uma outra realidade, traduzem uma outra realidade, que é, primeiro, nós estamos aqui a conseguir uma democratização do acesso ao ensino superior. Isto é um dado muito importante. E o desemprego fomentou isso, não? O desemprego, de algum modo, fomentou isso. O próprio mercado, as necessidades do mercado nacionais, a colocação no estrangeiro, a saída para o estrangeiro para procurar uma outra alternativa profissional também motivou isto. E, portanto, nós saímos de uma fase, num pós-25 de Abril, há 40 anos atrás, em que o ensino superior era apenas para alguns, para hoje estamos numa situação em que temos uma massificação do ensino superior, uma plena democratização do acesso ao ensino superior, com todas as consequências que isto depois também tem. O que é que tivemos do outro lado? Do lado das universidades e dos politécnicos, tivemos uma pulverização de cursos, tivemos uma multiplicação de ofertas formativas, muitas delas sem grande qualidade, de baixa qualidade, umas que desapareceram, outras que renasceram, outras que se travestiram de outras formas, mas o que é verdade é que nós temos hoje também uma oferta muito grande do ponto de vista do ensino superior, com os politécnicos a assumirem uma dimensão muitíssimo expressiva nesta oferta do ensino superior, uma oferta mais ágil, mais vocacionada para o mercado de trabalho, para as necessidades atuais e, portanto, eu diria com uma capacidade de adaptação que as universidades não têm ou não têm revelado com esta agilidade. Porque eu gostava de ver também as universidades, isto é, o ensino superior, no Instituto, a ter aqui uma outra versatilidade. É óbvio que nós não podemos conceber o ensino superior como apenas uma área de formação para o mercado de trabalho. Não é só isso. E, portanto, quem possa olhar com o ensino superior só para esta vertente está a reduzir a dimensão e o papel do ensino superior. Mas, não tendo só este papel, o que é verdade é que o ensino superior também deve formar para um mercado de trabalho que está em permanente mutação e que tem novas exigências. E, portanto, nós assistimos, de algum modo, a um certo imobilismo do lado do ensino superior universitário, por contraposição com um dinamismo pujante, diria mesmo, do ensino politécnico, que tem gerado uma oferta muito grande e uma capacidade de atração muito grande. Com uma outra vantagem em termos de desenvolvimento. Basta olharmos para o mapa do país e percebemos que a abertura do ensino politécnico, de valências do ensino politécnico, um pouco pelo interior do país, tem contribuído para uma dinamização... Eu não sei se a gente pode... Não, claro que sim, à vontade. O programa é dinâmico. Essa última declaração que o Pedro fez vem um pouco no sentido da notícia que foi conhecida esta semana. A Universidade da Beira Interior, os cursos de Engenharia Aeronáutica exigem médias mais altas do que algumas faculdades de Medicina, o que há 2 anos, 3 anos atrás não acontecia. E, portanto, essa diversificação da oferta formativa e
essa diversificação geográfica dessa oferta formativa por universidades ditas de província, sejamos claros, é assim que elas são conhecidas, até no meio académico, embora não seja muito politicamente correto dizer, de facto veio desenvolver bastante essas zonas periféricas. Eu penso que houve uma medida importante que o Governo adotou, o Governo Nacional, no sentido de reduzir as vagas a nível de Lisboa-Porto, para também fomentar um acesso ou uma maior oferta por parte de universidades ditas do interior. Mas em relação àquilo que o Pedro dizia, quanto ao ensino politécnico, eu acho que é importante, e considerando a nossa região, é importante falarmos dessa dimensão na região, porque infelizmente na região o que nós conhecemos de politécnico é apenas a enfermagem, e porque eram as antigas escolas de enfermagem, que hoje em dia são a Escola Superior de Saúde integrada na universidade. Mas houve a criação de uma Escola Superior de Tecnologias, na altura da fusão das escolas de enfermagem, criou-se uma Escola Superior de Tecnologias, e o objetivo era exatamente promover, aumentar a oferta letiva em cursos de curta duração, os chamados cursos técnicos superiores profissionais, que não conferem grau académico, mas que permitem, no contexto do Politécnico, a quem quiser continuar com a licenciatura, até pode depois continuar. E o que é pena é que ainda não se conseguiu passar esta mensagem para o empresariado, porque são cursos que têm uma forte ligação às necessidades das empresas locais e, sobretudo, também não tiveram o devido apoio por parte dos fundos estruturais que a região até tem disponíveis para isso. E esta é uma aposta europeia, portanto, consciente de que nem todas os jovens têm que forçosamente tirar uma licenciatura. Há muitos jovens que querem formação mais prática, mais ligada... Mas a região tem muitas escolas profissionais. Mas não é ensino profissional ao nível do ensino profissional das escolas. As escolas profissionais conferem 12º grau, ou o 12º ano, não é? Exatamente. E conferem um nível que é um bocado estranho, mas que Portugal criou, ou seja, um nível de diploma 4 e 5, que não é reconhecido a nível europeu, enquanto que o diploma que é fornecido pelo Politécnico é um diploma de nível 5, ou seja, que permite até mobilidade na Europa, até podem fazer o Erasmus, podem ir aprender noutro local, e é uma pena nós não termos investido nisso e a região não ter reconhecido na universidade uma oportunidade para investir neste tipo de cursos. O que é interessante verificar é que este ano letivo, a nível nacional, houve um incremento da procura deste tipo de cursos. Portanto, os institutos politécnicos conseguiram aumentar o número de estudantes nestas áreas. Nós, na região, temos que pensar fortemente nesta formação, que é uma formação especializada de técnicos profissionais. A Universidade já produziu, digamos assim, um curso em desenvolvimento de aplicações web que teve uma imensa aceitação por parte das empresas, porque reconheceram outro nível de qualificação por parte destes estudantes que saem, não apenas com formação teórica, mas também com uma formação prática muito concreta e capaz de responder às necessidades das próprias empresas. Eu acho que o nosso tecido tem que se qualificar. Eu queria dar só uma nota, um aspecto importante por causa disso, que o problema está do lado das universidades, obviamente, mas também está do lado do tecido empresarial. Como é que captam e aproveitam e se apropriam destes jovens qualificados? Um número também que é significativo, dos doutorados que existem em Portugal, só 5% estão nas empresas. 80% estão no ensino superior. No ensino superior. Aliás, esse é um dos problemas, Piedade, esse é um dos problemas que nós temos, é que os estudos que existem sobre este aspecto da ligação entre as empresas e a investigação científica, portanto, que produz depois ciência e depois ciência aplicada na linha final, demonstram que em Portugal a ligação entre as universidades, entre as universidades e as empresas é muito reduzida, das mais baixas no plano europeu. Isto é, os doutores, a investigação faz-se ao nível dos estabelecimentos de ensino superior e não das universidades. Portanto, este número é bem expressivo. Portanto, ao nível das empresas. As empresas apostam muito pouco nisto. Acham que investir num doutorando ou no doutoramento de alguém não é um investimento, é um custo. É um custo que a empresa tem, em vez de ser um investimento. Em vez de ser um investimento. Quando muitas vezes esse doutorando, o doutorado, que já tem alguma... É verdade. Que já tem a base teórica construída, vem trazer à empresa e essa acho uma que podia ser uma das marcas distintivas de uma política de educação inteligente nos Açores. Quer dizer que fazia mais sentido, por exemplo, quando o Sr. Primeiro-Ministro avança 25% de aumento para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, basicamente para resolver o problema dos bolseiros desempregados, dos bolseiros
estão sem atividade, faria mais sentido provavelmente pegar nessas verbas e criar sistemas de incentivos para que as empresas fossem contratar esses bolseiros para desenvolver o trabalho dentro das próprias empresas. E porque nós estamos aqui a olhar o país e estamos a analisar os Açores também, e a partir dos Açores, é óbvio que o meu olhar também desce sempre sobre os Açores. O nosso laboratório é mais simples de resolver, é mais pequeno, é mais pequeno. E nós temos instrumentos legislativos, competências definidas no Estatuto Político-Administrativo para podermos adotar, de facto, medidas que pudessem permitir esta ligação muito mais eficaz, muito mais inteligente, com melhores resultados entre as empresas e a investigação científica, as empresas e um estudo de nível superior, um doutoramento, um pós-doc, investigação, ciência, porque nós precisamos disto. E, portanto, este é o caminho que nós temos que percorrer. E quando nós temos um quadro comunitário, ainda em vigor, até 2020, que aposta e privilegia especialmente as questões do conhecimento, quando nós temos uma ligação fortíssima com os Estados Unidos, eu costumo dizer que nós somos os portugueses que melhor se relacionam com os Estados Unidos. Podemos tirar partido das nossas ligações à comunidade americana, à comunidade portuguesa nos Estados Unidos, às universidades, aos institutos de ciência. Estamos no meio do Atlântico. Temos todas as condições para fazer pontes interessantes, inteligentes, viáveis. Temos que estudar aqui e, portanto, aproveitar estes recursos humanos, trazer outros recursos de fora e criar aqui um cluster de ciência aliada às empresas, eu acho que é o caminho que nós temos que seguir. E, aliás, os Estados Unidos é um bom exemplo desta ligação entre universidade e empresas ou instituições. Quem fala de empresas também fala das instituições. Claro. E eu acho que é muito importante, eu também vi isso, e acontece em França, que é os próprios empresários, porque há aqui um aspecto que é preciso a gente não se esquecer, é que nós temos às vezes organizações e um tecido empresarial em que os dirigentes não têm níveis de escolaridade muito elevados. Claro. E às vezes têm algum receio de se sentirem ultrapassados por um funcionário, não é? Um empregado que é mais qualificado que eles próprios. Mas o discurso da experiência também é muito importante na formação académica, ou seja, estas pessoas que viveram a vida inteira numa determinada área de negócio devem ir à universidade falar da sua experiência. E esta ligação também se pode fazer pela própria formação. Portanto, ou seja, trazer o real das necessidades e dos problemas para os académicos. Muitas vezes também, se calhar, falam um bocadinho fora da realidade concreta. Os académicos muitas vezes falam para si, para dentro da academia, falam menos para fora. Mas também, quando a academia se tenta abrir e tenta fazer coisas novas e diferentes para a comunidade, muitas vezes não tem a reação da comunidade que esperava. Naturalmente, mas este é um processo dinâmico e, portanto, eu acho que a região que faz questão em definir caminhos em muitas coisas, até a meter-se na vida das pessoas, quando não se deve meter na vida das pessoas, das empresas, traçando aqui diretrizes muito marcadas. Eu acho que se traçasse aqui um caminho, numa política de ciência e de investigação nos Açores, que juntasse a universidade, o ensino superior nos Açores, as empresas, atraindo aqui conhecimento de fora, eu acho que nós podíamos dar aqui passos certos para encontrarmos aqui uma área interessante de desenvolvimento regional. E, sobretudo, eu costumo dar estes dois exemplos. O primeiro exemplo que eu gosto de dar é daquilo que aconteceu no país com a Universidade de Aveiro ou com a Universidade do Minho, que são universidades novas, que foram criadas do zero, a UBI, a Universidade de Aveiro Interior, mais novas que a nossa, e que conseguiram criar clusters tecnológicos, de investigação tecnológica de ponta, de nível europeu, de nível internacional, atraindo as novas gerações e fazendo coisas de facto notáveis ao nível da investigação. A pergunta que eu faço é, e nós? O que é que nos falta para fazer isto? Quando temos um poder crítica e financiamento. Quando temos um poder político regional que tem capacidade de decisão, temos recursos públicos comunitários, temos recursos públicos do orçamento da região que podem fazer isto. Temos o ensino superior. Mas nós temos uma história que nos condicionou muito, portanto, a missão da universidade inicialmente foi a missão do ensino secundário, então, formar professores para o mercado. Mas isso foi há 40 anos. Pois, mas isso marcou a escolha das áreas de marcou durante 20 anos. Quer dizer, marcou muito. E hoje só dá 20 anos para essa parte é que os quadros das escolas secundárias regionais estão resolvidos. Nós temos um exemplo que fala-se pouco, mas que, ao que parece, é bastante significativo.
os nossos preparadores de medicina têm tido um impacto enorme. Muito grande. Porque as pessoas têm cá uma formação com qualidade muito diferente daquela dos seus colegas depois de Coimbra, onde eles vão terminar a sua formação. E, portanto, isto é sinal de que é possível fazer ensino de excelência em universidades ditas periféricas. Agora, temos que selecionar em que áreas concretamente nós temos que trabalhar e com que meios. Eu acho que, por exemplo, ao nível da saúde, nós temos possibilidades de trabalhar com qualidade e com uma experiência adquirida. Não podemos esquecer que a Escola de Enfermagem tem 60 anos e, portanto, há tudo aqui um património que pode ser posto... Agora, isto implica selecionar áreas de ponta, se calhar as outras terem menos relevância e apostar, como fizeram essas universidades que tu referiste, num nicho, num determinado setor. Escolhemos os nichos, escolhemos bem os nossos nichos, não pode ser uma decisão de cima para baixo, o Governo a decidir o que é que vai fazer, mas em diálogo, em articulação com a sociedade, com os parceiros do ensino superior, mas podemos fazer isto porque não nos falta. Aproveitar essa oportunidade para saltar para o nosso segundo tema. Sim. Do encerramento do curso do Congresso do Partido Socialista que correu na Praia de Vitória essa semana. Vem novidade sobre essas questões da educação? Eu antes do Congresso, só queria ainda acrescentar um outro dado que me parece também relevante. Aliás, é o dado que vem do estudo que a Piedade aqui referiu, que é o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz que em Portugal os licenciados recebem mais 65% quando estão no mercado de trabalho do que aqueles que não são licenciados. O número impressiona, a percentagem impressiona. 65% é, de facto, um aumento muito grande, mas se formos a ver qual é que é o salário médio daqueles que não são licenciados, nós estamos a falar de 65% sobre um salário mínimo nacional, ou sobre um salário mínimo regional no nosso caso. E, portanto, impressiona muito menos. É verdade que é um montante superior, mas o mercado e as empresas estão a remunerar licenciados com salários na casa dos 700 euros, 700 e muito poucos euros. Portanto, estamos a remunerar muito pouco trabalhadores muito qualificados, que são a mais-valia para as empresas, porque também a nossa tradição é uma tradição de salários baixos. E tradicionalmente, entende-se que não se deve pagar uns salários muito elevados, porque não é preciso, porque as pessoas precisam trabalhar e, portanto, trabalham por qualquer preço. E, portanto, os anos da crise também, os anos da austeridade também trouxeram este conceito. As pessoas preferiam trabalhar a qualquer preço do que não ter trabalho, ofereciam o seu trabalho à força laboral, para usarmos uma expressão de uma outra origem, ofereciam a força do seu trabalho por um salário muito baixo, mas o que é verdade é que nós temos também um mercado que, sendo mais dinâmico do que era há 10 anos atrás, porque é verdade, sendo mais exigente do que era há 10 anos atrás, tendo outras necessidades do que tinha no passado, o que é verdade é que continua a olhar a questão da remuneração como uma questão pouco importante. O próprio Estado e as autarquias remuneram os técnicos superiores hoje em dia a níveis muito diferentes daquilo que era há 15 ou há 20 anos atrás. Sim. E portanto, isso também vem depois... E nós assistimos muitas vezes ao caso... Até porque o número de licenciados na Administração Pública Regional é muito superior... Mas o que é verdade é que no início de carreira nós vamos ver que a Administração Pública acaba por remunerar melhor os seus quadros em início de carreira do que o setor privado, que remunera com um valor muito mais reduzido. Bom, vamos agora então, vamos então agora para um tom mais cor-de-rosa, não da resposta, mas um tom mais cor-de-rosa que resulta do congresso do PS deste fim de semana na Praia de Vitória. Eu acho que nós podemos olhar este congresso por duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, obviamente um congresso de consagração da liderança de Vasco Cordeiro, em que ele não teve que enfrentar nem críticas internas, nem adversários internos. Aliás, ele é eleito antes do Congresso, porque vivemos um tempo das eleições dos líderes partidários em sistema de diretas, em que todos os eleitores, todos os militantes votam e acabamos por desvitalizar um pouco os congressos, porque o líder já está eleito. Ele é eleito com uma margem de 98% e chega ao Congresso em que a sua moção é aprovada por unanimidade. Isto não deixa de me parecer um pouco estranho, porque eu acho que a moção que o Dr. Vasco Cordeiro leva a este Congresso é uma moção que suscita pelo menos algumas perplexidades. E não suscitando perplexidades para alguns, suscitará pelo menos algum questionamento sobre algumas das afirmações que ela contém. Pronto, o Congresso... Confirma-se o ar triunfalista que Dionísio de Sousa alertou nas vésperas de Congresso, que o PS estava tomando. Sim, eu creio que sim, porque o Congresso, o Dr. Vasco Cordeiro não enfrenta críticas significativas no Congresso,
vê a sua moção aprovada por unanimidade e parece que está tudo bem. Quando o tom que ele próprio usa na apresentação pública da moção e o tom que a própria moção tem sobre algumas áreas governamentais é um tom, que eu direi, de desalento em relação a resultados. É justo dizer que o Vasco Cordeiro faz um esforço para agitar o Partido Socialista, que está letargicamente bem acomodado nesses 22 anos de governação com maioria primeira relativa de 4 anos e depois absoluta. Eu não sei se ele faz um esforço para agitar o Partido Socialista. Eu acho que ele faz uma encenação política no Congresso para demonstrar que está preocupado em corrigir o rumo da ação governativa, que tem ideias novas, que o futuro é risonho e que a vida no Partido Socialista está bem. Quando o que é verdade é que isto tudo estaria muito certo se o PS não tivesse o peso de 22 anos de governação, com sucessos assinaláveis em algumas áreas, mas com profundos fracassos noutras áreas. Eu vou dar um exemplo para isto ser mais claro, isto não ser só assim umas generalidades interessantes que provocam aqui um sorriso da piedade. Aqui o especialista em generalidades sou eu, portanto, não me retires, por favor, esse epíteto. Muito bem. Tentador. Eu acho que o caso mais evidente é o que se passa na educação. É o caso mais paradigmático. Podemos falar aqui da saúde, ou das questões da coesão regional, ou das questões da pobreza. Mas o caso da educação é... E as questões da qualificação da autonomia. Ou das questões da qualificação da autonomia também. Mas o caso da educação é um caso emblemático. Porquê? Eu queria recordar que o último congresso do PS foi há 2 anos, foi em 2016, na Lagoa. E um dos temas tratados neste congresso, com um grande destaque, motivo até de destaque no discurso do Dr. Vasco Cordeiro no encerramento do congresso, foi a educação e a necessidade de haver um grande pacto para a educação nos Açores, 2016. O que é verdade é que chegamos a 2018, congresso do passado fim de semana, e lá voltamos às questões da educação. E na moção escreve-se que é preciso ter uma nova atitude na abordagem da educação. E que o fulcro da educação é o aluno e o sucesso educativo. Bem, eu olho para isto e fico encantado. E digo, bem, e o que é que aconteceu nestes 2 anos? Então, os pactos, o entendimento para a alteração da educação? Zero. O que nós voltamos a ter foi instabilidade legislativa na área da educação, mudanças sobre mudanças. Aliás, a educação tem sido, nestes anos de governação do Partido Socialista, um palco de profunda instabilidade, quando o setor precisa é de estabilidade, serenidade legislativa, medidas coerentes, previsibilidade, para que os agentes educativos possam levar a bom termo a sua missão de ensinar e os alunos possam, de facto, obter qualificações. Depois, no meio disto, nestes 2 anos, entre o último congresso e este congresso, tivemos um pró-sucesso. Um pró-sucesso, que é um programa para combater o insucesso escolar. Bem, mas o insucesso escolar não nasceu do nada, porque o PS gosta muitas vezes de falar, e os membros do governo regional gostam muito de falar, ainda dos anos de governação do PST, que já foi há 22 anos, mas o que é verdade é que esquecem que estes 22 anos de governação do Partido Socialista produziram resultados funestos na área da educação. E basta olhar para os números que avaliam o sucesso dos alunos dos Açores nos exames nacionais para percebermos que fracassámos e estamos a fracassar na educação. E que uma política educativa não se faz com escolas bonitas, com escolas que custam dezenas de milhões de euros, que custam milhares de euros para manter. Não há recursos para manter estas escolas. Algumas delas nem sequer estão ainda bem, devidamente equipadas, como a escola dos Ginetes, que já tem 10 ou 12 anos e ainda não está devidamente equipada. E depois faz-se um programa que agora é que é. É para combater o insucesso escolar, é uma estratégia para durar uma década, para combater o insucesso escolar. Piedade, agora é que é. Não, agora é que a Piedade vai falar. Em relação a esta Eu não questão... estou a contabilizar tanto, atenção. Não há problema. Em relação a esta questão da educação, eu acho que realmente é daqueles temas da política em que os resultados são mais difíceis de se obter. E nós temos que olhar para o ponto de partida para podermos também ver o que é que conseguimos de alteração. E há um aspecto que eu não posso deixar de afirmar que foi uma alteração significativa, foi a cobertura, por exemplo, na pré-escolarização na região. Nós já conseguimos atingir 100% nos 5 anos e acho que os 3 e 4 anos é que ainda não atingimos esse patamar. Mas eu recordo, por exemplo, quando estive num projeto entre 2005 e 2008, em que essa temática era uma preocupação, ainda havia... O projeto que a doutora Piedade Lalanda está falando,
projeto AFTA, que foi desenvolvido na freguesia de Rabo de Peixe, Exato. como um caminho, um dos pequenos atalhos para o combate E uma à das questões que pobreza se e colocava ao abandono escolar. Nós tivemos inclusive que mudar dos projetos da construção de uma creche com área de jardim-escola. Porquê? Porque, entretanto, estava-se a tomar a decisão das escolas abrirem salas para pré-escolar, que não existia, estamos a falar de 2005, 2008, né? Portanto, ou seja, há 10 anos atrás, as escolas ainda não estavam abertas ao pré-escolar. E porquê é que é importante o pré-escolar? Porque é um dos fundamentos do sucesso escolar. Portanto, está mais que provado que É o alicerce, digamos. é o alicerce. A criança que entra na escola aos 3 ou aos 4 anos tem muito mais probabilidades de conseguir fazer um primeiro ciclo com sucesso. E nós não tínhamos olhado para isso há uns anos atrás. Portanto, agora já estamos a conseguir chegar aí. É evidente que os efeitos e os resultados não são imediatos. Eu, sinceramente, tenho que reconhecer que há equipamentos escolares que tinham que ser feitos, e ainda agora tenho pena que a Escola de Rabo de Peixe, Galvão de Carvalho, não tenha sido feita, porque é uma das escolas onde há maior população estudantil e onde as condições são mais deficitárias. Portanto, essa é uma lacuna, mas as prioridades... Aliás, isso é um contrassenso, quer dizer, numa região que enfrenta problemas de demografia, não se investir numa área geográfica que tem um problema demográfico ao contrário, Exato. Ou seja, que tem gente a mais, aliás, é o concelho dos Açores que mais produz jovens. Exato. E é a freguesia que mais produz dentro do concelho, é Rabo de Peixe. Portanto, essa opção eu nunca compreendi e tenho pena que não tenha sido uma prioridade. Piedade, posso interromper? Diz à vontade. Porque agora, como vamos ter um novo diretor regional de educação, que é presidente de uma escola de Rabo de Peixe, pode ser que a questão... Pode ser que essa questão fique resolvida, se calhar já estava em carteira. Se bem que os diretores regionais não definam políticas e sejam meros ajudantes. Nós já vamos Mas o que mais me preocupa nesta questão nós temos realmente de ter uma preocupação com o sucesso escolar, mas o sucesso escolar não é só saber ler, escrever e contar, portanto, não são estas notas, é muito mais do que isso. É a adesão à escola como uma necessidade. E não como uma obrigação, que ainda agora a gente chama de escolaridade obrigatória. Portanto, há muitas famílias que ainda olham para a escola... É com franjura olhar para números de escolas do Concelho da Ribeira Grande, por exemplo, já que estávamos a falar dessa área geográfica, em que alunos chegam ao 4º ano, ou seja, à nossa antiga 4ª classe, sem saber ler nem escrever. Certo, mas é assim, nós temos aqui uma realidade que não podemos esquecer, que é a realidade da escolarização dos pais. E essa é também uma área que tem sido trabalhada, portanto, com programas para escolarizar os adultos e, infelizmente, para escolarizar adultos com 20 e poucos anos, que não fizeram escolaridade obrigatória, que não sabem ler e escrever, e, portanto, nós estamos a recuperar uma escolaridade de gente de há 20 anos atrás, não é? E isso é grave. Mas o que me assusta é fazermos este processo em paralelo. Portanto, temos pais a melhorarem os seus níveis de escolaridade e crianças com programas específicos para melhorarem a sua escolaridade. Este trabalho tem que ser feito em interligação, porque é completamente diferente uma criança chegar a casa e ter um pai que lhe pode ajudar nos trabalhos de casa. Portanto, este trabalho, nós estamos a trabalhar nas duas frentes, mas estamos a trabalhar de forma separada, em paralelo, e ela tem que ser feita interligada. E há um outro aspecto que a mim, então, esse incomoda-me um bocadinho mais e que vem na moção de orientação, tem a ver com um programa que está pensado, não conheço bem os contornos porque está apenas enunciado, que é um programa de mentores e tutores individuais. E isto para crianças com dificuldades de aprendizagem ou crianças de famílias desfavorecidas. Eu, sinceramente, enquanto socióloga, não posso ficar satisfeita com um programa desta natureza que repesca uma ideia, que é uma ideia, na minha ótica, errada, de que o problema da dificuldade de aprendizagem é um problema individual. E a criança, então temos aqui que arranjar um psicólogo para acompanhar esta criança, porque a criança não consegue atingir os objetivos. Mas Piedade, eu interrompo só para dizer o seguinte, a mim também me incomodou muito ler isso, como me incomodou uma outra coisa. E eu acho que isto é uma matriz ideológica dominante, que é o mentor individual para as crianças nessas condições, vamos ter um acompanhamento, uma espécie de mentor para os jovens que estão desempregados e que não conseguem ter sucesso e, portanto, vamos ter um mentor individual para os acompanhar na criação de uma empresa e que o vai acompanhar até depois da empresa estar criada durante os 2 anos seguintes. Eu fico espantado com isto. Isto é uma ingerência absurda, intolerável na liberdade individual das pessoas. Isto é um erro
e é uma concepção errada da relação das pessoas com o Estado e com aquilo que deve ser o papel da região nestas questões, nomeadamente da educação, ou do fomento empresarial, ou do estímulo do sucesso. Não pode ser. Isto é uma concepção errada. E, portanto, eu lamento, Piedade, eu peço desculpa da interrupção, porque até é fugindo da questão da educação, mas esta matriz é uma matriz ideológica que está recorrentemente a ser utilizada em várias áreas. E por acaso, pegando na ideia que estavas a falar dessa questão dos outros programas para outras fases do campeonato, que não tem tanto a ver com a educação, mas mais com o aumento da empregabilidade e do emprego, também faz-me, pronto, notei esse aspecto porque fala-se de formação em empresas de jovens que não concluíram, que têm o 12º, mas que não têm um perfil profissional. É exatamente aquilo que há bocadinho nós estávamos a falar dos cursos técnicos profissionais, ou seja, existe um perfil de formação que tem exatamente esta componente de, por um lado, formar tecnicamente, mas por outro, trabalhar em parceria com as empresas, e o Governo só teria era que apoiar esta oferta que existe na universidade, eventualmente até solicitar áreas novas de formação, mas não criar, porque o nosso tecido... E até mesmo áreas velhas, nós temos áreas onde temos falta de gente, e há uma coisa com formação intermédia, na agricultura, nas pescas, áreas até do setor primário. Nós não temos um curso técnico, penso que a Escola da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada tem um curso técnico de agropecuária. E as capelas também têm. Que é inclusivamente o curso mais concorrido, é aquele que tem mais alunos inscritos e que enche as vagas logo ao princípio. Quer dizer, mas não temos ao nível politécnico um curso dessa natureza, um curso ao nível daquilo que eram os regentes agrícolas do Estado Novo. Um curso criado, que é a hortofruticultura, que foi criado no âmbito das escolas de Politecnologias, e uma das coisas na altura que eu vi, porque estive na gênese dessa escola, foi os empresários agrícolas, nomeadamente, a dizer assim, mas nós estamos cansados de receber estagiários das escolas profissionais que vêm em grande número e que, como é que é isto de, outra vez vimos para aqui receber estagiários, é o mesmo tipo de estagiário. O nosso tecido empresarial não tem capacidade para absorver estágios que são curriculares e que têm que acontecer na formação dos estudantes, e estes jovens, que segundo reza aqui esta proposta, irão fazer esta formação para ganhar competências para entrar no mercado de trabalho. Nós temos que racionalizar os recursos e temos que centrar no que já se faz e fazer se calhar melhor, mas não podemos estar a dispersar em demasia esse tipo de formação. E formação acreditada como? Qual é o reconhecimento? Porque estes jovens também têm que ter um documento que lhes permita sair da região e para qualquer sítio e com essa formação que adquiriram, poder trabalhar noutro local. É neste sentido que nós temos de trabalhar. Subrepeticiamente, a Piedade já disse 2 vezes imigrante. Não é imigrante. É serem reconhecidos em qualquer sítio. Não só em Ponta Delgada ou na Ribeira Grande, mas na Terceira, no Faial, nas Flores, em Lisboa, no Porto, onde eles quiserem estar. Até porque eu sinceramente acho que nós não podemos recear a saída. O que nós temos que fazer ou estimular é que eles tragam para a região novos conhecimentos. Exato. Isso é que é importante. Claro que se eles saem porque não são reconhecidos, eles se calhar não voltam. Mas se eles saírem com uma base de reconhecimento, provavelmente aquilo que eles vão aprender no estrangeiro, em Lisboa ou na ilha ao lado, vai ser uma mais-valia depois para o local. Eu aproveito para dizer que o nosso programa está a ser visto nas nossas comunidades na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, para onde nós exportamos, o termo é esse, onde nós exportamos grande parte da nossa melhor massa laboral, aqueles que tiveram ganas de sair daqui, de ir embora, aproveitarem a oportunidade que o vulcão dos Capelinhos lhes abriu, e que muitos deles regressaram, outros não, outros estão fazendo coisas maravilhosas em terras de Tio Sam e no Canadá. Isso para mandar essa mensagem para os nossos conterrâneos que vivem longe e que gostam de nos acompanhar e de nos ouvir. É só para voltarmos outra vez à ponta da meada. E de onde nós devíamos beber um bocadinho da experiência que tem nessas áreas. É que a educação é fundamental, não há dúvida que é a pedra de toque do desenvolvimento social de uma região, e aí nós temos que melhorar o investimento nessa área, mas temos que se calhar olhar um bocadinho quais são os fatores que interligam com a educação e que permitem que a educação possa ser catapultada. Na área da educação não sai novidade que nos traga grandes vantagens no futuro próximo do Congresso do PS. Espero que em sede de qualificação da nossa autonomia tenha vindo alguma novidade, ou foi só mesmo
um fogacho e um agitar de águas para que tudo fique na mesma? Eu julgo que, mais uma vez, o Sr. Presidente do Governo e líder do PS quis trazer, porque é já habitual também nele, trazer aqui as questões da reforma da autonomia como fio condutor das intervenções em congressos. Desta vez agora foi uma presidencialização do nosso sistema de política nos Açores, em que ele, acoberto da extinção do cargo de Ministro da República, de Representante da República, perdão, enfim, que é pacífico, toda a gente defende isto hoje. A questão já não é da extinção, a questão é de saber como é que se distribuem estas competências e para que órgãos é que se atribuem estas competências. Principalmente a competência de promulgação dos diplomas que saem da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Exatamente, e a questão da fiscalização da constitucionalidade ou do veto político ou do veto de constitucionalidade. Essa aqui é a questão central. E o Presidente do Governo tem uma saída que reforça as competências dele próprio. E, portanto, acha que propõe, e o PS aprovou, por unanimidade, esta é a nova posição do PS, que se deve reforçar o papel do Presidente do Governo. O Presidente do Governo deve participar nos Conselhos de Ministros quando se discutam assuntos que interessem à região. Ele deve assumir as competências todas do Representante da República, deve ser eleito pelo Parlamento e depois deve-se criar aqui um órgão técnico para a fiscalização da constitucionalidade, enfim, embora ele não diga depois como é que isto funciona e que tipo de poderes é que pode exercer, se pode exercer um direito de veto, ou se é ele, quando Presidente do Governo, vai exercer o direito de veto sob recomendação desta comissão. A fazer, batizar, casar, fazer tudo. Eu devo dizer que esta é uma solução exótica. Esdrúxula no mínimo. Sim, no mínimo. Não tem paralelo em direito comparado e acho que é uma opção errada de presidencializarmos o nosso sistema de governo. Não sei onde é que Vasco Cordeiro quer chegar com esta solução. Eu julgo que era bem melhor que estivesse preocupado com outras coisas, de fazer funcionar melhor a autonomia, de podermos tirar mais partido das competências que temos. Falámos aqui há pouco das questões da investigação científica. O Estatuto prevê, inclusive, a criação de carreiras, já agora voltamos atrás um bocadinho, prevê a criação de carreiras próprias dos Açores para a investigação científica e de centros de investigação científica. Até hoje o Governo nunca usou esta competência, nem o Governo nem a Assembleia, mas o Governo nunca propôs na Assembleia um diploma regulando esta matéria e pode fazê-lo. A questão é esta, pode fazê-lo, mas não quer fazê-lo. Mesmo na área das humanidades, que os currículos da história dos Açores nunca foi devidamente implementado, nem sequer administrado. Naturalmente que esta solução de reforma da autonomia, e nós precisamos de facto olhar para a autonomia e de ver este modelo, como é que o podemos fazer evoluir, aperfeiçoar, corrigir também aqui zonas de sombra com a República. A moção tem uma coisa acertada. Mas a região já aproveita tudo aquilo que está no Estatuto? Não, a região não aproveita nem usa todas as competências que estão no Estatuto. Esta é a verdade, mas o que é verdade também é que, do ponto de vista institucional, nós também podemos, sempre numa lógica de aprofundamento da autonomia, ir melhorando algumas áreas, e nomeadamente do ponto de vista legislativo, nós ainda temos aqui alguns embaraços com a República em alguns domínios. E calção dos sapatos da República, calção dos sapatos da República não é legítimo quem os Marcos Guedes do nosso Parlamento, não é legítimo pensar, essa gente pôs-nos aqui uma série de exigências ao nível do Estatuto Político-Administrativo que não conseguiu, ao fim destes anos de estudos, depois da revisão, sequer aproveitar as competências que exigiu e que nós cedamos, e agora querem novas, querem mais. Naturalmente que torna mais difícil um processo de revisão constitucional que visa ampliar as competências regionais ou que visa redefinir um modelo da autonomia. É verdade, o não uso de competências que foram integradas no Estatuto com a revisão de 2009, na sequência da revisão constitucional de 2004, não abona nada em favor da região nem dos legisladores regionais. Podíamos fazer melhor, explorar melhor, ter mais iniciativas legislativas junto da República, naturalmente em favor dos açorianos, porque, de facto, o exercício da competência legislativa é para melhorar a vida das pessoas, para encontrar soluções melhores para os Açores. Este é um dos fundamentos da... Não faz sentido que seja de outra forma. Não faz sentido que seja de outra forma. Este é um dos fundamentos da autonomia, quer dizer, não, eu julgo que nem oferece qualquer discussão. Mas o que é verdade é que temos explorado muito pouco isto e há uma certa inércia, e aqui a verdade é que também é preciso dizer, nem o Governo exerce a sua iniciativa legislativa no Parlamento, nem os deputados também, de todas as bancadas também. Aliás, se há coisa que me tem incomodado bastante, eu já escrevi isto, estou à vontade para o dizer, nós temos o Parlamento dos Açores transformado numa Assembleia resolutiva. E, inclusive, eu chego a ver resoluções que são de bradar aos céus, deixem-me usar esta expressão mais... Que é recomendar ao Governo regional que apresente uma iniciativa legislativa para resolver esta ou aquela questão, quando a competência legislativa pertence em exclusivo ao Parlamento e não ao Governo.
é de bardar os céus e, portanto, o Parlamento está-se a transformar num órgão de recomendação ao Governo quando deveria ser um órgão legislativo e um órgão de fiscalização política da atividade do Governo e da administração pública. Porque é assim Em relação a este capítulo de qualificar a democracia, portanto, que é um dos eixos da moção, a mim incomoda-me um bocadinho usar verbos, aliás, como também em tempos ouvi falar de que não se devia adjetivar a autonomia, portanto, que a autonomia é a autonomia e a democracia é a democracia. Né? E, portanto, quando a gente fala de qualificar a democracia, há qualquer coisa aqui, há um processo aqui que nos faz pensar. Há aspectos que estão lá contidos que eu acho interessantes e que podem ser experiências, entre aspas, que podem dar exemplo ao país. A questão do voto eletrónico, para mim, acho que é algo que devia ser ensaiado, porque nós temos realmente um problema com a abstenção e o voto eletrónico poderia ser uma ferramenta para melhor perceber este fenómeno da abstenção. Nós sabemos, e os nossos imigrantes são bem um exemplo disso, de que basta que a pessoa tenha o cartão de cidadão, está automaticamente recenseado. E, portanto, se por acaso vai passar férias para a altura das eleições, pode perfeitamente votar e depois fica-se sem perceber como é que 246 mil habitantes, de repente... Ficamos sem perceber se a abstenção é real, se não é real. Qual é a abstenção real? Exatamente. Temos casos de duas freguesias da Graciosa e outra no Conselho da Povoação que tem mais eleitores do que habitantes recenseados nos censos. Eu acho que, para além de uma compreensão deste fenómeno, se nós tivéssemos uma ferramenta que pudesse aferir o voto realmente, se é de um cidadão residente ou não é de um cidadão residente, não é uma questão de saber aquele voto pertence a quem, mas numa perspectiva... Mas esse é que é o problema do voto eletrónico, e essa é uma questão que não está ainda resolvida. Nos poucos países que adotaram um sistema de voto eletrónico a título de experiência, não conseguiram ainda resolver bem e de uma maneira eficaz o problema da confidencialidade do voto. Se há coisa que é sagrada na democracia, é o segredo do voto. Os cidadãos escolhem anonimamente onde querem votar e assim fazem as mudanças políticas que entendem. Mas isso, eu acho que hoje em dia avança-se tanto na área da informática... O exercício dos direitos cívicos é uma coisa que ainda, entre nós ainda está... digamos que a nossa democracia ainda não está suficientemente demonstrada para entrar por esses caminhos. Mas nós estamos a avançar tão rapidamente na área da informática e das plataformas e da gestão de dados que eu acho que é algo que deve ser um desafio para os informáticos descobrirem a forma de... Um desafio para nós é não ficarmos aqui toda a tarde a conversar sobre esses assuntos. Não, é a única coisa que... O tempo vai ao dono. Eu gostava só de dar uma outra nota em relação a um outro aspecto que me parece também positivo, que é a questão das listas abertas e do ordenamento dos candidatos. Parece-me que é algo, eu acho interessante, né, que os eleitores possam ordenar a lista dos candidatos, mas há uma coisa que me parece incoerente, nós todos sabemos que nesse processo eleitoral, todos os partidos, quando encabeçam uma lista, encabeçam com a pessoa que entendem que deve ser depois o Presidente do Governo. E o eleitor também está a votar nessa figura, mesmo que ele depois pudesse ordenar os outros candidatos, ele sabe que o cabeça de lista é o candidato daquele partido ou daquela organização para liderar o Governo. E acho um bocado contraditório que depois dessa eleição se vá pedir ao Parlamento um segundo escrutínio sobre algo que já foi decidido por os eleitores, né, uma escolha de uma lista encabeçada por uma determinada figura, e portanto dizer agora vamos submeter isto a um segundo escrutínio. A não ser que os eleitores ordenem a lista do primeiro ao último, e então a pessoa que ficar em primeiro lugar, terá que ser essa pessoa a ser escolhida como digamos que este assunto vai vir a lume, porque temo que na próxima semana o Partido Social Democrata venha com uma proposta muito parecida com essa. Pois. Ou pelo menos os seus candidatos a líderes venham com uma proposta. Não sei, não me incomoda nada. Eu gosto da ideia das listas abertas e que os eleitores possam ordenar os deputados de acordo com a sua preferência. Incomoda muito e muito mais que possam ser eleitos deputados que não são escolhidos. Isto é, o círculo de compensação é um círculo em que ninguém vota. É um círculo de restos e os eleitores não têm possibilidade nenhuma de escolher. Mas esse é um processo que já está resolvido. Não está resolvido. Quando discutimos o sistema eleitoral, temos que discutir estas questões e isso incomoda mais. Os partidos nem sempre são democratas. Piedade da Holanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Até para a semana. Nós voltamos para a semana, uma semana depois do Primeiro-Ministro de Portugal ter aprendido que não se bate calças de ganga, mocações e de camisa esbargalhada para verificar e para passar revista às tropas numa visita de Estado. Até lá, haja saúde.